percebeu que eu tô na tua. Eu me prendi no teu olhar. Se não for pedir demais, deixa de se preocupar. Eu já não sei o que fazer pra te convencer que no final vai ser eu e você. Eu me prendi no teu olhar. Se não for pedir demais, deixa de se preocupar. Eu já não sei o que fazer pra te convencer que no final vai ser eu e você. Que maravilha, hein? Vou botar o fone aqui para falar direitinho com vocês. Essa vida aqui, ó, de DJ, corretor de iluminação, cinegrafista, apresentador, é assim, povo. Que gracinha, hein, ter vocês aqui. Quarta-feira de cinza, gente, o povo ainda tá pulando carnaval, né? Muita gente ainda na farra, né? E a gente aqui trabalhando, produzindo conteúdo, gerando conexões, bom demais, né? Ó, imensamente grato aí, viu? Grata a todos vocês, Gatona Poderosa Poderoso, em nome da revista Portal VIP, em nome do programa Mulher Empreende. Que alegria receber a Cris, viu? Pensa numa ansiedade que eu estou. Nossa live deu errado, né? Na última vez, não deu certo de fazer, mas hoje nós estamos aqui e vai ser topzera. Bem-vindos todos vocês, Cíntia, bem-vinda, Cross Experience, bem-vinda, Fernanda da Corpo Mágico, bem-vinda, Ana Fresa Gatona, bem-vinda, Bruna, Carol Ariosa, quantos anos, hein, Carol? Cristiano, bem-vinda, Kurt, não sei nem falar seu nome, bem-vindo também, Delcione, Gil Matos, bem-vindo, Poderoso. Olha, gente, vai ser um bate-papo muito gostoso hoje, viu? Claudinha Rodrigues, bem-vinda. E eu quero pedir para vocês, enquanto eu e Cris estivermos aqui batendo papo, né? E claro que vocês vão poder interagir com a gente, mandar pergunta, questionar a Cris, enfim, nós estamos aqui para bater papo, né? A ideia é essa, a proposta é essa. E aí, enquanto eu e Cris estivermos aqui, eu quero pedir para vocês ajudarem a divulgar a live, né? Para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas aí no ao vivo. Então, eu te convido a mandar o aviãozinho que está na base do seu celular para os seus contatos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que precisam se organizar aí na vida. A Cris vai dar uma aula para a gente sobre reposição no mercado de trabalho, recolocação, sobre coragem, sobre determinação, sobre sucesso, enfim. A gente vai aprender muito com a Cris aqui. E aí uma forma da gente divulgar é através de vocês, né? Vocês apertando o coraçãozinho como vocês já estão aí o tempo inteiro da live. A gente ganha mídia dentro do nosso canal e vocês mandam aviãozinho para todo mundo aí, ó. A gente já tá com 276 pessoas aqui ao vivo e a gente quer chegar a um número muito maior e a gente depende de você para ajudar a fazer isso, tá? Então simbora lá. E eu já vou chamar a Cris aqui pra gente começar a bater papo. Deixa eu mandar um convite aqui para dona Cris. Gente, e aí vocês já vão pensando em perguntar, tá? Dona Cristiane Fresa, essa gatona poderosa aí. Vai ser show. Oi, gatona. Olá, tudo bem, Viane? Estou, Cris, que alegria, viu? Receber você aqui na minha sala de live, viu? Nossa, eu que fico assim lisonjeada com o seu convite, né? Assim, ansiosa. Vamos ver se eu vou conseguir, né, suprir suas expectativas aí, contar um pouquinho da minha história. Vamos ver se o pessoal vai gostar. Ah, eu tenho certeza que o povo vai amar, Cris. Quem não te conhece ainda vai passar a te conhecer e te amar como eu te amo, como eu te admiro. Você é uma puta do mulherão, com perdão aí do palavrão, mas pensa no mulherão, gente, arrojada, determinada, corajosa, tá lá no Mulher Empreende, faz pensa, faz acontecer, corajosa demais. Então, assim, tenho certeza que quem não te conhece, Cris, vai aprender a te admirar. Eu tenho certeza disso. Então, assim, estou muito grata, sabe? Muito feliz de hoje ter dado certo, né? Na última vez que a gente marcou, a gente não pôde fazer, né? Mas eu Aham. acho que tá certo, acredito muito no universo, esse ser Isso, supremo,
tudo na hora certa. Ó, nós estamos com 290 pessoas aqui ao vivo já. Então, assim, não Olha é aí, à que toa coisa boa. hoje, né? Hoje a gente tem esse maravilhoso. Então, Cris, gratidão. Quarta-feira de cinzas, você aqui ajudando a produção dos nossos, né, dos nossos amigos aqui do nosso canal. Gratidão, ó, demais. E eu tenho certeza que você vai semear muita sementinha de transformação na vida do povo. Amém. E aí, Então, galera, Cris, não, deixa só eu dar um recadinho para ela aqui. O pessoal que está aqui ao vivo, gente, ó, a live não é minha nem da Cris, é nossa. Então, assim, fiquem à vontade para vocês interferirem, fazendo pergunta, questionando, tirando dúvida com a Cris. A nossa live aqui é da série História de Cris. Então, a gente vai mesclar a história de vida da Cris, né? Eu vou falar um pouquinho dela aqui, apresentá-la de maneira sucinta, e depois, ao longo da live, a gente vai conhecendo um pouco mais da Cris. Mas a ideia é a gente gerar conexões, e a Cris vai fazer isso, né? Com a que ela tem, com as dificuldades, com os aprendizados, com os erros. E aí, nesse processo, vocês vão fazendo a parte de vocês, que é interagir com a Cris. A gente está aqui para isso, né? Para essa interação, essa conexão legal. E olha que joia, Cris, aqui, ó. A gente tem aqui mandar um beijo aqui para a Sandra Primo, para gatona aqui, ó. A Paulinha Morato tá aqui. Gente, a Paulinha é aquela da nossa campanha. Paulinha, beijo, Paulinha. Que nós fizemos live e a gente precisa ajudar a Paulinha a voltar a andar. Então, eu te peço, se você não Gente, contribuir, né, Cris? Simbora lá. isso. Estamos todos aí em missão para ajudar a Paulinha a voltar a andar. Precisamos conseguir uma prótese para Paulinha, gente. Tá aí na página da revista, tem a postagem lá, a Eliane está ajudando, muita gente ajudando. A Paulinha perdeu a perna, precisa da prótese. Vamos todo mundo ajudar. É isso aí, ó. Catalão tem 100 mil, mais de 100 mil habitantes. Se cada um der R$1, a gente já consegue 115 mil que a Paulinha precisa para ter uma prótese decente. Então, assim, não é nada impossível. Se todo mundo puder colaborar, a gente vai conseguir sim. E aí eu quero aqui, ó, mandar um beijo pro Tuti Kobayana. Nossa, que beleza, que nome difícil. Mas ele está dizendo que é simplesmente maravilhosa, uma das profissionais mais competentes que já conheci. Um elogio à Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. A Conceição está dizendo que ela é linda demais, também acho. É minha mãe. Conceição é minha mãe. Parabéns, Conceição, pela filhota. E ó, a Paulinha está dizendo boa noite, excelente pessoa, conheço ela há algum tempo já. Ó. O povo já está assinando embaixo. E aí, eu quero te apresentar um pouco aqui, Cris, de maneira sucinta, depois a gente vai bater um papo sobre quem é a Cris. Gente, a Cris, eu a conheço já há alguns anos, né? Porque é profissional do mercado, e aí eu já tive contato com ela em várias ocasiões, vários projetos, né? É uma mulher super dinâmica, super apaixonada por pessoas, né? Assistente social, né, por formação, mestranda em gestão organizacional, é mãe da Ana Heloísa, esposa de Cristiano, trabalha na área da educação, é mobilizadora do sindicato rural, então assim, faz acontecer no meio rural, é perita judicial, possui mais de 15 anos de experiência no trabalho social e já ajudou muitas famílias, né? Tem um trabalho lindo nessa área social. E a trajetória da Cris é marcada por coragem, por determinação, por ser uma pessoa proativa, e agora você vai começar ao longo da live. Essa é a nossa convidada. Cris, olha, simbora começar, mas simbora começar falando de quedas na vida, assim. Você, com certeza, já levou algumas quedas na vida, né? Muitas. Escorregar, cair, e aí? Eu E levantar, andar. levantar. E levantar. Não tem outro jeito, né? Então, obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Na minha apresentação, eu coloquei, né, que eu sou esposa do Cristiano, mãe da Ana Heloísa, mas antes disso, eu sou filha da Conceição, sou filha do Júlio, sou natural de Araguari, com muito orgulho, a beleza do Triângulo Mineiro, a beleza, hein? Não sei falar mal da minha cidade, eu adoro minha cidade, gosto muito de Catalão, estou aqui já há 13 anos na cidade, acho que eu não saio daqui mais, mas meu coração bate forte por Araguari ainda. Eu Não sou sou catalã, filha. eu faço. Pois é.
Sou filha de dois comerciantes, né, que batalharam muito para que eu tivesse meus estudos, né, para que eu conseguisse concluir minha graduação. Eu consegui concluir minha graduação com FIES, né, então, assim como várias outras pessoas com muito esforço, né, que meus pais puderam me dar os estudos, concluí minha graduação e aí fui procurar emprego, né? E comecei a mandar currículo para todo lugar, e por isso que eu falo que minha história ela é marcada por oportunidade, assim, aproveitar a oportunidade. Antes disso, comecei a fazer estágio na prefeitura de Araguari, né? E começou a aparecer algumas oportunidades de um conselho de assistência que naquela época, não vou falar quantos anos, porque senão vou denunciar a minha idade, mas naquela época a política de assistência social estava começando, então ninguém nem sabia o que era conselho. Então, tinha muitas colegas estagiárias também, né? E que todo mundo tinha que ali escolher o tema que ia fazer seu TCC e tal. E eu queria alguma coisa e sempre também procurei sempre caminhos diferentes. Sempre fui para um lado que ninguém quer ir. E aí eu falei, não, ninguém queria ir para o conselho, eu falei, eu vou. Aí a minha supervisora falou, não, eu não abro mão de você aqui, você tem que ficar comigo. Eu falei assim, não, então eu trabalho à tarde aqui, vou fazer 2 horas de voluntariado lá. Porque eu quero conhecer essa área, eu quero conhecer eles, o que são esses conceitos, né? Fui para lá, era pertinho da minha casa e tal. Nisso, veio uma legislação de Minas Gerais que obrigava as hidrelétricas, e aí começa a minha história com hidrelétrica, né? Que todo o processo de licenciamento da hidrelétrica tinha que passar pelo conselho. E aí, de repente, eu me vi junto com o pessoal da hidrelétrica, ainda não tinha escritório em Araguari, não tinha nada. E aí eles iam para fazer audiência pública, para fazer os eventos. E como eles não tinham ninguém na cidade, eles me pediam as coisas, assim. Naquela época a internet não era tão fácil igual é agora, né? Eles me ligavam, eu preciso falar com a tal pessoa, você consegue o telefone? Eu preciso marcar um auditório, eu preciso fazer um orçamento de um lanche. E aí as minhas amigas estagiárias na época falavam assim, você é muito boba. Você faz 2 horas de estágio de graça e ainda fica trabalhando para uma empresa de graça. Eles ficam te pedindo isso, você tem que pedir para eles um emprego. Falei, não, gente, o dia que eles vierem para a cidade, eu consigo pelo menos um estágio, alguma coisa assim. O que aconteceu? Entraram com uma ação civil pública, o empreendimento ficou parado 8 meses. Nesses 8 meses eu formei. Quando caiu a liminar, eu liguei para essa pessoa que eu fazia esses favores. E falei para ele, falei, Zé Rodrigues, agora eu sou formada, sou cristã, estagiária lá do conselho, vocês vão precisar de assistente social, não? Aí ele falou para mim, estamos precisando. Você pode começar quinta-feira que vem? Então, quer dizer, se eu não tivesse, que assim, isso eu vejo muito nas pessoas, porque as pessoas veem o trabalho como um peso muito grande. Fazer favor hoje em dia, isso quase não existe mais, né? Tudo é na base do dinheiro, não tem mais essa questão, assim, você fazer de boa vontade, né? Então, assim, se eu não tivesse feito isso de boa vontade, eu não teria entrado no setor elétrico, porque ele não ia me conhecer e não ia saber nada de mim. Eu ia ligar para ele e eu ia ser uma qualquer, uma assistente social recém-formada, sem experiência. Então, foi assim que eu entrei no setor elétrico, foi a partir de, aproveitando essa oportunidade, que eu nem sabia que era oportunidade, né? E aí, ali eu fiquei por muitos anos, fiquei uns 4, 5 anos, saí dessa mesma empresa, porque um problema que eu tive com o gerente, porque tem ao caso, mas aí saí, já engrenei em outras pequenas centrais hidrelétricas também, a partir de contatos que eu fui construindo, e vim para Catalão. Cheguei em Catalão em 2009, vim através também de oportunidade do meu coordenador, que era coordenador nessa hidrelétrica em Araguari, era gerente aqui, o Fernando Arantes, né? Me convidou para vir para Catalão. Eu vim com a cara e com a coragem, vim com a minha filha com 9 meses. Eu tive depressão pós-parto, eu tive N questões, e assim, conversando com meu marido, essa é a melhor decisão? Vamos juntos? Vamos. Ele saiu do emprego dele para vir, a gente passou bastante dificuldade no início, assim, até a recolocação dele, porque veio
primeiramente veio só eu empregada, né? E então a gente passou algumas dificuldades, mas vencemos, né? Vencemos e fiquei na empresa, né, 13 anos, durante 13 anos, e sempre, assim, criando conexões, né, Eliane? A gente se conhece há muito tempo dessas conexões, porque tudo que você falou para mim, reflete o que você é, né? Porque você é assim. Eu acho que a gente se identifica por isso, assim. Eu olho para você e eu vejo uma pessoa que cria conexões o tempo todo, que está disposta a fazer o bem para as pessoas. E a gente faz, às vezes nem. Eu lembro muito bem, até hoje estava comentando isso à tarde no trabalho. Um dia que você foi lá no Serra do Facão, lá na praça, né? Que você foi fazer uma chamadinha comigo lá, e a pessoa do carrinho lá do sanduíche te ofereceu água. E aí você já falou, já fez mídia com a pessoa. Ela falou assim, mas você faz assim, aleatoriamente? Eu faço, eu movimento as minhas redes. Eu falei, mas você não ganha? Não, eu estou promovendo as pessoas. Então, eu também tenho muito disso, assim, de querer o bem. Né, Cris? Você promover alguém, né? Você valorizar alguém, o algo, né? Um ponto da sua cidade que você valoriza, por exemplo, né? Numa foto legal que você passa, você está fazendo bem para você mesma, né? Porque tem uma energia Eu boa. acho. Eu Acho que sempre comento, não, isso é fantástico. Eu acho que quanto mais bem a gente faz, quanto mais coisa boa a gente joga para o universo, mais a gente recebe, sabe? Então, assim, eu sempre peço a Deus, quando eu preciso fazer algum pedido, eu faço um pedido, mas eu sempre peço a Deus que coloque alguém no meu caminho que eu possa ajudar. Então, quando aparece alguém no meu caminho que eu preciso ajudar, eu sei que é um sinal de Deus, sabe? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa e faço mesmo. Faço tudo que eu puder, aquela coisa de insistência social mesmo. Enquanto não tiver o último não, eu não puder fazer, eu não desisto da pessoa. Eu cuido ali com carinho, né? E mas aí tá, fiquei. Oi? isso faz a Cortou. diferença. Faz, né? Faz diferença. E até lembrei de uma história curiosa que desse primeiro emprego, minha mãe está assistindo e ela sempre comenta isso. No primeiro emprego, né, assim, que como eu falei, sou filha de comerciantes, então vivi naqueles tempos de inflação alta, em que a gente tinha que ir ao supermercado para fazer compra de mês, né? E aí meu pai levava a gente ao supermercado, mas a gente só podia escolher um produto, cada filho, né? Somos três, e cada um podia escolher uma coisa. Então, se eu escolhesse o Danone, eu não podia escolher outra coisa. Porque ele falava, não, não pode, é supérfluo. E aí eu acho que eu fiquei com trauma desse tal de supérfluo. E quando eu recebi o primeiro salário desse emprego lá que o cara arrumou para mim, falei, isso há 18, 19 anos atrás. Falei, mãe, vamos para o mercado. E ela, o que foi? O que foi? Eu falei, nós vamos comprar R$ 100 de supérfluo. E R$ 100 há 19 anos atrás era muita coisa, né? E aí chegou lá e eu lembro que a gente passou pela sessão de feijão. Ela, nossa, feijão lá de casa acabou. Eu falei, não vai comprar feijão, não. É só supérfluo. Nossa, imagina. E ela conta isso até hoje para todo mundo. Muito bom. Ô, Cris, e essa questão do vitimismo, né? A gente percebe, é comum, né? A gente encontrar pessoas, até familiares, amigos, que reclamam da condição que se encontram, né? Se colocam numa posição de coitadinho, de vitimismo. Claro que tem pessoas que têm uma limitação, uma dificuldade, né? Às vezes não pode, não consegue sair daquela condição. Mas você, como assistente social, como é que você enxerga essa questão? Então, Eliane, assim, eu posso falar até da minha experiência mesmo com isso, né? Eu saí de uma empresa que eu fiquei 13 anos e eu podia ai, nossa, fiquei desempregado, tenho 40 anos, e agora? Eu sempre trabalhei em hidrelétrica, será que eu vou saber fazer outra coisa, né? Eu não vesti nenhuma dessas carapuças. Então, eu acho que às vezes as pessoas se vestem de algumas coisas que impedem elas de ir atrás, às vezes consciente ou inconscientemente, né?
Então, eu vejo gente, às vezes, muito tempo desempregada, né, mas que fala, ah, não, mas eu estou tentando, eu estou levando currículo. Currículo é só um papel, eu sempre falo isso para as pessoas. Quais as conexões que você está fazendo? Com quem que você falou que você precisa de emprego? As pessoas à sua volta sabem da sua necessidade? Né? Então, eu sempre pergunto isso para as pessoas, porque é muito fácil jogar a culpa na crise. A crise está aí, né? Temos milhões de desempregados? Temos. Mas vamos olhar para o lado positivo? Nós estamos numa cidade pequena, em que as pessoas se conhecem, né? Então, que a gente pode, com um network ali, com o outro, conversar e conseguir as coisas. Então, assim, eu vi isso por mim, porque eu falava muito isso, mas não tinha passado por isso ainda, né? Então, quando eu fiquei desempregada no início do ano passado, eu me coloquei uma meta. Eu vou ficar 2 meses desempregada. E nesses 2 meses eu comecei a fazer 1.000 conexões, a ligar para as pessoas, ligar para os contatos, ligar para as pessoas que eu conhecia, me colocar à disposição. E não só para a minha área, né? Eu estava ali disposta a fazer qualquer coisa. Porque também as pessoas se limitam muito a, tipo assim, a minha profissão, ela é meu norte, mas ela não me resume. Então, assim, eu tenho habilidades do serviço social, mas de RH, eu sabia fazer alguma coisa, eu sou artesã também. Então, eu sei fazer, a gente tem que ser multifunção, assim, saber fazer um pouco de tudo, né? E, e é isso, sabe, assim, de ir atrás. Então, no mês de abril, eu saí em janeiro, no mês de abril, eu comecei a trabalhar em Campo Alegre por conta dessas conexões. E à medida que o tempo foi passando, que eu fui percebendo tanto que isso é importante. Porque chegou num ponto, que como eu comentei com você, eu tive que dispensar algumas coisas. Porque, né, olha, nesse momento não dá, vou ter que fazer ou passar para uma outra colega, passar para um outro profissional de serviço, porque não dava para fazer. Parece soberba? Não é soberba o que eu estou falando. O que eu estou falando é de busca de oportunidade. É de você acreditar em você, acreditar no seu potencial e ir atrás. O que eu sempre comento é o seguinte: a gente às vezes fala assim, não, Deus proverá. Eu sempre falo, mas você colocou na mão dele? Porque assim, a gente tem que Deus proverá. Mas da minha experiência, né? Eu fui atrás, eu busquei oportunidades, diferentes oportunidades, e coloquei na mão de Deus. Deus, qual que é meu caminho certo? É esse, né? Então, o Sindicato Rural apareceu naturalmente. Eu fiquei muito lisonjeada do convite deles para trabalhar lá, porque, afinal de contas, meu trabalho em hidrelétrica era com comunidades rurais. Essa parte de mobilização dos treinamentos, mesmo que informalmente, apoiando a Jaqueline, eu já fazia, eu só não tinha acesso ao sistema, as coisas todas. Então, para mim, é muito natural fazer esse trabalho, eu gosto muito, e é possível de conciliar ele com a Secretaria de Educação, que veio através do processo seletivo, e de uma área que eu gosto muito, né, que é a educação. Eu já até, antes da pandemia, quis fazer pedagogia, porque sempre gostei da área de educação, então emana também isso, né, que veio o processo seletivo. Sou a primeira assistente social da rede de educação de Catalão, né, com muito orgulho, gostando muito do meu trabalho. As perícias judiciais eu já fazia desde 2016. Mesmo estando na Serra do Facão, eu nunca eu nunca fiz só uma coisa. Eu gosto de uma carga alta de trabalho, você também. A Nossa, gente nossa, funciona bem, nós funcionamos bem com muita carga de trabalho. a gente é multifuncional. E é bom, não é? Porque o trabalho, ele não é sacrifício. Não é, às vezes as pessoas falam, você está fazendo coisa demais, e a sua família, né? Não pode trabalhar assim, não. Ninguém fala isso para um médico. Engraçado, né? Porque ninguém fala isso para um médico que tem plantão, que tem isso, tem aquilo outro. Ué, por que que eu não posso trabalhar muito também? Por que não, né? Não tem Bem, problema algum. trabalhar muito é relativo, né? Para mim, por exemplo, eu trabalho, mas eu acho que eu trabalho muito. Meu trabalho é prazeroso e eu faço
eu executo tarefas que me dão prazer no trabalho. Isso, eu Então, também. eu É trabalho muito prazeroso. domingo, feriado. A minha família reclama mesmo. Minha mãe reclama, a família reclama, porque eles querem você ali, né, on o tempo inteiro. E às vezes você acaba que, pelo trabalho, você tem que ficar off em alguns momentos. Né? Mas para mim, como profissional, eu não acho que eu trabalho. Eu desenvolvo tarefas prazerosas. Que Sim, dão eu também acho. porque eu não trabalho com dinheiro. Eu não Aham. trabalho com dinheiro, sabe? Então, assim, tem Ele vem em outros, consequência, né? Ele vem em consequência do que você faz. e assim, tem outros retornos que são até muito mais gratificantes, né? Que o dinheiro, de fato, né? Ah, Eu isso com certeza. As acho que a gente amizades que a gente faz, as relações que a gente constrói, né? Então, assim, desse período meu de retomada, até comentei com você, né? Que uma dessas portas que eu bati, e aí eu falei para a pessoa, eu falei, nossa, eu estou muito feliz porque eu não estou encontrando portas fechadas. Né? Então, todo mundo está me abrindo as portas, conversando comigo e tal. E aí essa pessoa falou para mim, falou, sabe por que você não está encontrando porta fechada? Porque você nunca fechou a porta para ninguém. Todas as vezes isso falar até quem foi, né? Foi o Jair Humberto, o presidente da Câmara, que é meu amigo pessoal. Ele falou para mim, falou assim, todas as vezes que eu tinha ideia de um projeto, eu te procurava, porque eu sabia que eu ia sair de lá com o projeto formatado, mesmo você não tendo nada a ver com isso. Né? Então, a gente conversava, sempre conversou muito. O Rubens Pena também, que é outra pessoa que me dá super apoio, foi muito importante nessa retomada. Agradeço ele demais, tá? Porque se teve uma pessoa que me colocou para cima, foi o Rubens, sabe? Assim, de não, você é capaz, e vai, faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então, essas coisas, essas pessoas que entram na vida da gente são riquíssimas, né, Eliane? É coisa que a gente leva para o resto da vida. na verdade, Cris, hoje a gente está vendo as pessoas no geral, né? Assim, em alguns momentos elas se fecham, elas não se conectam com os outros, né, com as outras pessoas, elas estão muito digitalizadas e individualizadas, né? Elas não aproveitam essa. Gente, essa conexão digital é uma riqueza, né? Porque a gente pode se conectar com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho essa gratidão, sabe, ao Ser Supremo pela tecnologia na minha vida, porque eu consigo me conectar com pessoas no mundo inteiro. Então, assim, eu estou conectada quase o tempo inteiro, mas eu estou fazendo negócio, estou otimizando a minha vida profissional. E a gente tem muito disso, né, Cris? As pessoas, elas não acreditam que conexão gera resultado, né? E ela gera resultado financeiro, né? Um trabalho novo, Isso. atividade. Gente, a gente se abrir para as pessoas, a gente ter boa vontade, né? A gente se abrir para o próximo, fazer bem às pessoas sem pensar no dinheiro, é o que mais dá retorno para a gente, assim, para tudo, que abre um caminho, que, né, assim, uma palavra de conforto, te dá uma oportunidade. Então, assim, minha vida sempre foi marcada por isso, Eliane. Então, assim, todas as oportunidades que eu tive, elas vieram por consequência das conexões que eu fiz. Não, isso é transformador mesmo. Ó, quem está aqui, o Ben Pena, está dizendo obrigado. O Marcos Vinícius de Araguari, Meu quisera eu irmão, foco da determinação que ela tem. Minha irmã é nota 1000, olha que gracinha. ele é um Ó, amor, nossa, que muito legal. grata a Deus pelo meu irmão. Mora em Araguari? Ele também entrou no setor elétrico, acabou entrando, né, assim, vindo junto comigo. Ele é biólogo, ele trabalha com educação ambiental. A gente trabalhou nesses empreendimentos que eu trabalhei em Uberlândia, a gente trabalhou juntos, trabalhou aqui na Serra do Pacão. E ele, solteiro, em busca de namorada, viu, gente? Tá, sim. Mas ele roda o país todo. Ele já morou no norte, agora ele está no sul, uma hidrelétrica lá também. É Muito bom. barrageiro. Ele virou barrageiro mesmo. Eu quetei e ele virou barrageiro. Por isso é que não casa, amiga. Como é que Pois é, casa? eu falo para ele, ó, fica só Também. rodando, tem que parar no lugar, né? Então, ó, a chefe Cíntia Parreira está dizendo que você é uma ótima profissional. Você não é também.
Assim chama mobilizadora de mão cheia. Ela é instrutora, quer dizer, mobilizadora sou eu. Ela é instrutora do Senar. Faz delícias culinárias. Essa semana ela está lá, começou hoje, um curso lá na Pedra Branca de processamento de milho. Vai fazer mais de 20 receitas dessas mulheres lá. Já esteve aqui conosco uma outra vez, com de panificação. E ela é top, viu? Legal. Ô, Cris, vamos falar um pouquinho de propósito de vida. Assim, você tem um trabalho além desse trabalho com famílias, né? Do ponto de vista de assistência social, você é muito engajada aí na questão da mulher, né? Do empoderamento de mulheres. Tem o seu grupo de mulheres navegantes, esse projeto do Senar, Sindicato Rural, enfim, Mulher Empreende, né? Você tem Mulher uma ótica. empreende. Gente, já somos 172 mulheres no grupo Mulher Empreende, Cris. Olha que lindeza. Que coisa boa. Ah, eu fico Não, eu apaixonada. só tenho que falar bem desse projeto seu, né? Eu sou suspeita, porque eu já falei para você várias vezes. Nossa, repete aí a frase de novo. Nossa, nosso projeto. Não, é assim, mas você lidera, né? E lidera muito bem, traz essas mulheres, né? Assim, sempre tá ali entusiasmando e abrindo portas, né? Eu acho que a gente só se fortalece juntas, né, Eliane? Então, assim, ali, cada uma poder, que é isso, é se abrir para o próximo, né? Eu acho que o empoderamento feminino tem muito disso, a gente olhar para o outro, não como concorrente, nem nada, mas assim, como uma pessoa, vou ajudar, eu estou começando um negócio, vou lá prestigiar, eu vou lá curtir, né? Hoje em dia as mídias digitais fazem toda a diferença. Então, eu vou lá curtir, eu vou seguir, eu vou compartilhar a postagem da colega, né? A mercadoria dela. Quando alguém me perguntar, eu vou sempre indicar uma mulher para algum serviço. Eu vou sempre lembrar dessas colegas, desse grupo, do Mulher Empreende. Quanto mais fortalecidas a gente tiver, a gente, né, mais força ali internamente a gente tem para os nossos projetos, para empoderar essas mulheres de negócio, de tudo, de oportunidade, né? Então, eu acho assim, vai nessa vibe nossa, né, de fazer conexões, e esse projeto a gente ainda vai alcançar os nossos objetivos de fazer o clube de compras das mulheres, do Mulher Empreende, né? Mas eu acho que faz toda a diferença. No meio rural, né, quando eu trabalhava no meio rural, eu sempre falava do tanto que a gente precisa, e agora no sindicato também, com esses cursos, continuando a levar esses cursos, o quanto a mulher rural precisa de ser empoderada. Né? Então, assim, de algumas oportunidades que eu tive, assim, de quando a gente chegava na casa, a mulher atendia a gente conversava com o homem e a mulher ficava na cozinha escutando. À medida que o trabalho ia acontecendo, a gente ia trazendo essa mulher para a sala, trazendo essa mulher para a cena da propriedade. E o que a gente mais trabalhou, e assim, que tem muito orgulho, dos projetos, por exemplo, de gestão da propriedade, quando o homem e a mulher entendem que o homem cuida da casa da porta para fora e a mulher cuida da porta para dentro. E que essa mulher é quem vai fazer a gestão da propriedade, quem vai fazer a anotação dos custos, porque o homem não tem tempo para fazer isso, né? Então, esse trabalho cultural é uma coisa que eu gostava, sempre vou estar na minha veia, assim, de fazer, porque é muito importante, faz total diferença para essas mulheres, né? Aos poucos eu estou trazendo, tem algumas agricultoras familiares lá no Mulher Empreende. Pois é, estou muito feliz com a chegada delas. Tenho muitas. Todas que quiserem serão bem recebidas. Ô, Cris, e você acha, na sua opinião, assim, falando dessa questão da mulher em específico, qual é o maior obstáculo que a mulher encontra para ela se encontrar enquanto poder, enquanto potencial produtivo, enquanto felicidade, né, realização? Eu acho, Eliane, que a coisa é o seguinte, nós mulheres, a gente tem que provar todos os dias que a gente é capaz. A gente tem que matar um leão por dia e matar com gosto, sabe? Você precisar e no final do dia estar feliz de saber que se colocou, né, que se impôs ali, enquanto nós somos capazes do que a gente quiser.
Só que a gente, às vezes, é muito diminuída, né, na nossa capacidade. Então, eu acho que é essa coisa mesmo desse exercício, é um exercício, eu sou capaz, eu sou muito mais que isso, eu vou atrás, eu vou lutar. A gente não pode desistir, né? As dificuldades estão aí para todo mundo. Mas se você se vestir de dificuldade, você não vai sair do lugar. Então, eu acho que, assim, eu acho que é isso, assim, é a gente fazer esse exercício de ser forte, de se empoderar e saber que é capaz. Ô, Cris, antes de continuar aqui, eu quero só ver aqui, ó, essas mensagens. Kurt está dizendo que a Cris é uma amiga inesquecível, saudade ou de sua história. Beijos, Dani e Juliano. Ah, na verdade é um perfil Kurt, mas é o Dani. É o Dani Juliano. Ai, a Daniela trabalhou comigo lá no primeiro empreendimento, é uma pessoa que eu trago no meu coração, é advogada, hoje ela está super bem, ela é professora da FGV no Rio, e ela é uma pessoa, assim, que, nossa, sem palavras, é Danju. Que Beijo, legal, Dani. que legal. Dani, bem-vinda aqui em casa, ter você aqui com a gente. A Cíntia diz que está adorando a live, que bom. A Mirella Franco está dizendo que a Cris Ai, Mirella. vai trabalhar com você, olha, legal. Gente, a Mirella é jornalista, a gente trabalha junto na comunicação. Aprendi muito com a Mirella, né? E a gente partilhou muito. A Mirella é uma pessoa assim, e o que eu uso sempre como exemplo, licença, viu, Mirella? Mas ela me ensinou muito sobre saúde mental, assim, sobre naturalizar quando a gente não está bem, a gente socializar, falar com um colega de trabalho, hoje eu não estou bem, né? Assim, e quando ela trouxe isso para a equipe, nossa, gente, vamos naturalizar isso. Quando a gente não estiver bem, a gente fala, porque aí a gente não ofende o outro, a gente não. E depois disso, dessa colocação dela, fez toda a diferença na nossa equipe, né? Nós todas mulheres, todas com as suas TPMs e tudo mais, e ficou tudo muito mais leve. Então, esse é um aprendizado que eu trago da Mirella e falo, já falei isso com várias pessoas. Mirella, muito obrigada por tudo que você me ensinou. Muito bom. Ó, vou levar isso para as minhas empresas, viu? Naturalizar as emoções, viu, Mirella? Vou copiar isso, Isso. vou praticar. Muito bom. O Rubens Pena está dizendo que você tem um grandioso projeto a realizar ainda, está na gaveta, mas o ICC vai te ajudar. Quero saber desse negócio. Sim, a gente tem um projeto aí para trabalhar com egressos do sistema prisional. Vai ser chique. Top. Ó, a Valdemara Barros está nos parabenizando pela live. Recebemos ligação da Valdemara. Prazer ter você aqui. Érica Ribeiro, nossa Mulher Empreende, está parabenizando a todas nós mulheres, dizendo que amam nossa Mulher Empreende. Legal, Érica, gratidão por você estar aqui, viu? Ó, Claudinha Almeida está dizendo que você é maravilhosa. Enfim, tem Ai, muita. beijo, Claudinha. Ó, a Casa do Crochê, a Chile, está mandando beijo também. Enfim, isso. Sobre ainda a questão do papel da mulher, né, a gente conversou aí, você ressaltou a questão, né, de que a mulher tem realmente as provas, né, que ela tem que dar diariamente que ela é capaz, né? Você acha que hoje a mulher, hoje nós temos uma condição de celebrar a conquista do espaço realmente? A gente ouve constantemente as matérias, né, profissionais que discutem empoderamento feminino, colocando que a mulher já tem muito que comemorar, que ainda tem desafios, enfim. Você realmente acha que a gente tem que comemorar, nós já conquistamos espaço, a gente está muito aquém do que a gente poderia estar? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente já caminhou alguns passos, né? E assim, estamos aqui, né? Estamos nós aqui, essa quantidade de mulheres foda que estão aqui nessa live, e que, né, eu poderia falar de cada uma delas, de qualidade de cada uma delas, de como elas venceram todas essas que, né, foram me mencionando aí. A Shirley, que você entrevistou aqui há pouco tempo, né, eu vi que a Larissa, minha amiga bombeira, está aqui na live também, uma pessoa que eu admiro muito, uma profissão que, né, até, né, tida como masculina.
Então, assim, a gente tem muito que comemorar. A gente ainda tem muita coisa que vencer, muito preconceito ainda. Mas a gente não tem que se vestir disso, de usar isso como desculpa. Nós podemos, sabe? Nós já temos, o universo é o limite, o foguete não tem ré, é isso, sabe? A gente tem que fazer e acontecer mesmo, e esquecer essa coisa da diferença de gênero, né? Eu tenho muito orgulho, eu falei isso, lembrei para agradecer o meu marido, né? Que nós temos aqui em casa, fico muito feliz da minha filha crescer num ambiente em que não existe questão de gênero. Meu marido não me ajuda, meu marido faz as coisas aqui, ele faz qualquer serviço em casa, mas porque nós partilhamos do mesmo lar. Minha filha, graças a Deus, eu não preciso falar para ela que a louça está na pia, que precisa limpar, porque é todo mundo junto, sabe? Então não tem essa cobrança, essa coisa. Então, assim, a gente ainda tem isso e nós, mulheres, temos muita responsabilidade nisso, porque nós criamos e vamos criar os homens do futuro, né? Do amanhã. Então, nós temos muita responsabilidade com os homens que a gente cria, porque é isso que faz a diferença. Criar esses meninos, crescer sem essa questão de gênero, para essa coisa ser. O homem vê a mulher, mas não como uma empregada, não como, né, a mãe que dentro de um casamento, alguma coisa assim. Mas não, a mulher empresária, a mulher que sai, a mulher que faz, que acontece, que um casal que se ajuda, sabe? Que um reconhece as qualidades do outro. Então, eu acho que nós mulheres temos essa responsabilidade com a geração futura e vamos trabalhando com os nossos também, né? Vencendo essas adversidades. Mas eu acho que, assim, já conquistamos muito, temos muito mais a conquistar, com certeza, mas estamos num belo caminho, assim. Com certeza. Ô, Cris, e falando de igualdade de gênero, a minha última live foi com o Fernando Cândido, que é o fotógrafo, né, que todo mundo conhece, aí muita gente que está falando deve ter sido fotografado por ele. E aí eu trouxe o Fernando para falar sobre propósito de vida. E aí a gente falou sobre as habilidades que ele tem como artista e o bordado. Ele borda, né? Ele agora Borda, né? bordados. E aí na live a gente teve a oportunidade de abordar isso, né? Que o bordado, sim, é para homem, por quê? Dançar balé, Por que não? por que não? Por que não, né? Não dá nada. Né? Então, acho que isso é super pertinente a gente trazer para Tirar discussão esses mesmo. estigmas, né? Futebol é para menina. Por que Sim. menina não pode jogar futebol? Né? Então a gente fez azul, rosa, para que isso? Né? Então, assim, o menino não pode brincar de boneca, por que não? Se ele vai ajudar a mãe de madrugada a levantar para cuidar de uma criança, por que não? Né? Então a gente tem que se livrar um pouco desses estigmas, que eu acho que aí a nossa vida, enquanto mulheres na sociedade, vai ficando mais fácil. À medida que as pessoas vão colocando tudo numa igualdade, né? Assim, de papéis. Ele pode, mas eu também posso. Na verdade, Cris, o mundo melhora, né? Porque quando a gente tem um convívio harmonioso, né, em um lar, isso reflete extra lar. Né? Então, a gente tem um mundo melhor. Se a gente começar todo mundo a trabalhar essa questão, né, de que todo mundo pode ser o que quiser, pode ser tudo que quiser, não tem isso, não tem Um barreira. mundo mais empático, né? De menos julgamento, que eu sinto um peso muito grande do julgamento das pessoas, né? E assim, e não sei, às vezes com essa coisa da internet, né, que a gente vê tanto assim de muita coisa negativa, comentários negativos, você não vê muita coisa positiva, né? Então, assim, a história ruim dá muito mais ibope do que a história boa. E fico muito feliz de estar aqui com essa quantidade de pessoas que ainda continuam assistindo a gente aqui, né? Porque estamos aqui falando de coisas, né, da vida. Mas eu fico chateada quando uma história ruim dá muito mais, reverbera muito mais do que uma história boa, né? E que as pessoas gostam muito mais da desgraça alheia do que da benesse das pessoas, de um mundo mais empático. É isso mesmo. Sabe quem está aqui na nossa live? Ó, temos 285 pessoas aqui ao vivo. Olha que maravilha. Odaí Carvalho, aquele poderoso, dizendo: parabéns, Cris, contribuiu demais para ser parte da região durante o tempo em que foi nossa funcionária.
Sucesso para você nos seus projetos. Olha que bonitinho. Que coisa linda! O Odair é um querido, assim. É uma pessoa que eu vou sempre agradecer, né, pelo que eu aprendi com ele, pela forma como, assim, respeitosa, como ele sempre me tratou, como ele sempre me valorizou, sabe? E pelo muito, eu ia falar um palavrão aqui, o Odair, vou não. Já Porque foi, ele é né? muito bom profissional, ele é um excelente profissional humano, sabe? Às vezes as pessoas até veem ele como, né, assim, carrancudo e tal, mas é uma pessoa do coração enorme, sabe? Muito obrigada, Daí, sabe? Então, assim, eu saí de portas abertas, saí porque a empresa já não tinha mais. Assim, hidrelétrica tem começo, meio e fim. Eu cheguei em Catalão para ficar 3 anos, fiquei 13, né? Então, quer dizer, eu tive 10 anos de hora extra na empresa. Mas tenho tempo para tudo das coisas, né? Então, os investimentos sociais, essa parte de projetos sociais já não era tão eminente mais. E aí, agora estou com a oportunidade de fazer esses projetos em outros lugares, né? Mas aprendi demais e foi por conta da Cefac e de tudo que a empresa fez em projetos e tudo mais que eu fiz minhas conexões, né? Então, assim, eles me deram a oportunidade, eu aproveitei a oportunidade, né? E o que eu estou colhendo agora é fruto das oportunidades que foram dadas. Um Bom, abraço, Daí. um beijo, meu Daí, saudade de você. Ô, Cris, o Rubens Pena está dizendo aqui, ó, lembrando que você é conselheira da saúde do Catalão. Ó, Cris é multifacetada mesmo, viu? Tem isso. Ele me colocou no conselho de saúde, ele não me deixa sair. Mas eu gosto do trabalho do Conselho de Saúde, eu acho que é um conselho muito sério, ele é o presidente do conselho, ali são tomadas decisões muito sérias para a cidade, e nós que somos sociedade civil, a gente tem um papel importante de fazer alguns apontamentos, algumas questões para melhoria do serviço, né? E assim, é muito bom, eu participo de tudo. É, Cris topa. Uma dessas, né, Cris? Ô, Cris, Conhecimentos não ocupam espaço, não, não. E conexões também não ocupa espaço, hein? Você vai não anotando ocupam espaço. no celular, quando o celular encher, você joga para a nuvem, então assim, não ocupa espaço. Sempre o Não, contato muito mais do que qualquer outra coisa. Aí a isso dica. mesmo. Ô, Cris, nós estamos caminhando para o final da live, e aí eu quero que você conte para a gente aqui, se você tivesse que voltar, né, ao tempo, voltar ao reloginho da sua vida, se você faria algo diferente. Eu acho que não. Eu acho que eu faria tudo igual. Eu tenho muito orgulho da minha história. Muito orgulho, assim, de quando eu conto essas histórias, assim, de ter aproveitado a oportunidade. É bem aquela história, assim, de o cavalo passa, você conseguir pegar o cavalo arriado, sabe? Então, assim, foi desafiante. Não vou te falar que foi fácil, né? Então, assim, cada vez que vai, você vai com medo, vai com ansiedade, será que vai dar certo? Não vai? Será que é isso mesmo? Mas a gente precisa se jogar para a vida. A gente precisa se permitir. Se doer, se cair, se machucar, machucado passa, a ferida sara, a gente levanta e segue em frente, sabe? Não tem essa. Então, assim, não, eu não tenho, né, assim, uma mensagem para deixar, não tenha medo de cair. Uma criança só aprende a andar quando ela cai, levanta. E a gente tem que continuar caindo e levantando na vida. A gente não aprende na, na, no amor, a gente aprende na dor. E tem uma frase que todo mundo aí que já trabalhou comigo e tiver aí, sabe da minha frase, que eu sempre uso essa frase. Não existe solução sem crise. A gente nunca vai conseguir a solução se você não passar pelo problema primeiro. Às vezes a gente evita um problema, evita um comentário, evita falar alguma coisa que vai causar o problema, mas às vezes se você não criar o problema, você não tem a solução. Então, eu sempre falo quando a gente pensa, nossa, e agora? Infelizmente, gente, não existe solução sem crise. Nós vamos ter que conversar, sentar, conversar e colocar os pingos nos is. Simples assim. Cris, Simples como é assim. que as pessoas se conectam com você no digital?
Ó, eu tenho minha página, meu Instagram é cristiane.freza, né? E pelo WhatsApp, é o Instagram, tem Facebook também, né? E pelo telefone, se alguém quiser entrar em contato, contar alguma história, trocar alguma ideia, se sentiu identificado com alguma coisa que eu falei aqui, né? Meu telefone é 64 99921 1851. Fiquem à vontade e contar histórias e trocar ideias é o que faz a gente crescer, é o fermento do bolo. Com certeza. E é mesmo, né? Olha, eu estou com Miriane.fonseca, te convido aí me acompanhar lá no Instagram, ver a minha rotina, a rotina das minhas empresas, né, dos meus negócios, te convido aí para lá comigo. Mulher.empreende.catalão no Instagram e Facebook, Revista Portal Vivo, Instagram, Facebook. A todos vocês que estiveram aqui, assim, imensamente, ó, grata pela oportunidade nessa quarta-feira à noite, né, de estarmos aqui. Vamos fazer um brinde, Cris. Um brinde. Terminar. Estamos com 292 pessoas aqui, ó. Vamos fazer um brinde à resiliência dessas 290 pessoas que estão aqui, a sabedoria, a se abrir para o aprendizado e se autoconhecer para se autorrealizar. Então, ó, para vocês. Cris, para você. Muito obrigada, gente. Um beijão para todos, todos, todas, todes, para quem estiver aqui que gostou dessa live e ficou até agora com a gente. Obrigada, gratidão. Ó, gratidão a todos vocês que ficaram aqui no ao vivo. Eu quero fazer um agradecimento especial aí para a Marinette por esse bem-estar, que cuidou dos meus cabelos, da make, da minha pele. Cuidam de mim com maior carinho. Um beijo, Rayane, e Luca, Maria, Marinette, toda a família lá daquele salão maravilhoso. Cris, te amo, te cuida, continue sendo luz para nós, tá? Continue sendo você é como mulher empreende para minha vida. Amei ter você aqui, amei ter todos vocês aqui. A Maria de Souza, minha comadre, está dizendo que ama essa. Amei a live das duas mulheres que me inspira muito. Você me inspira também, comadre, ó. Beijão. Um beijo para Adoro, todos. Maria. Xilinha, um beijo. Um beijo para a mãe da Cris, o irmão da Cris, que eu não lembro o nome mais. Ó, daí, Conceição de gratidão. E ó, quarta-feira que vem tem mais, viu? Beijão. com Deus, obrigada. Tchau. Fui.